Oi, Alessandra, é um prazer te ter aqui hoje. Quando iniciei o projeto, eu sabia que ia ter pessoas como você comigo, mas ter você aqui é um prazer, é uma honra. Agradeço você ter topado aí logo de começo e de cara, para a gente ter um bate-papo. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos atuais, outros nem tantos, e contar um pouquinho da tua história, certo? Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz quando você foi passar esse convite para mim, me senti honrada, muito lisonjeada, né, não só com o convite, mas também com a sua iniciativa. Né? Então, eu que agradeço por ter me colocado no meio desse projeto tão legal. Imagino, acho que é mérito todo seu, você já está aí faz tempo, você merece muito. Acho que faltava alguém ia te chamar para isso aí mesmo. Tá? A gente vai começar a falar um pouco sobre a pandemia, como aconteceu, como você conseguiu trabalhar durante esse tempo, porque acredito que mudou um pouco desde que você, 4 anos atrás, quando nem existia pandemia, e até uns 2 anos atrás que teve início. Qual que foi a diferença que você viu nítido dessa antes e depois da pandemia nos diagnósticos das pessoas? Então, antes da pandemia, a gente tinha um perfil diferente no consultório. Não que não tenha hoje em dia os casos que tinha antigamente, não é isso. Mas acrescentaram-se vários outros sintomas, vários outros casos dentro do perfil das pessoas que com a pandemia ele despertou, né? Por exemplo, um aumento do medo, um aumento do medo da morte, de ansiedade, um aumento nos transtornos depressivos também. Quadros como esse, não que não existiam antes, já existiam, mas exatamente pós-pandemia eles tiveram uma alta muito grande, né? As pessoas não sabiam como lidar com a situação. Foi um choque, né, para todo mundo. Foi demais, nós nunca passamos por isso, né? A última que teve foi a gripe espanhola, então eu acredito que quase ninguém teve presente naquela época, né? Então nós não tínhamos referência. Exatamente. E a ansiedade é justamente isso, o medo do novo. Algo que nós não temos acesso desperta em nós um sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança, e isso faz com que a gente apresente vários sintomas. Foi o que aconteceu com a pandemia, a junção de uma situação que a gente nunca tinha acesso antes, com o isolamento social que fez com que a gente sofresse demais da conta, né? E o medo específico da morte, né? Porque quando começou a pandemia, a única coisa que a gente sabia é que a gente ia morrer, né? Não tinha tratamento, não sabia o que era isso, então eu acho que todo mundo achou que ia morrer. Tem uma pesquisa que fala que a cada 10 pessoas, 4 pessoas disseram que sofreram sintomas de depressão e ansiedade nesses últimos 2 anos. Você acha que isso pode ter gerado algum trauma daqui para frente? Eu acredito que sim, principalmente pessoas que precisaram ser hospitalizadas ou pessoas que perderam seus entes queridos, né? Que tiveram um acesso mais perto, né? Não só da doença, mas também da perca como um todo, né? Então pode gerar trauma sim. Alguma história que você pode trazer pra gente, relato dessa pandemia? Relato de casos que eu acompanhei no consultório? Foram vários casos, né? Casos, por exemplo, de pessoas que despertaram um medo muito grande, que não conseguiam mais sair de casa. Pessoas que depois que terminou esse processo de isolamento, que as coisas começaram a voltar ao normal, elas não conseguiam se readaptar à vida social novamente, justamente por medo, né? Um medo muito grande de pegar Covid ou de acontecer alguma situação catastrófica. Isso eu acompanhei muito. E uma situação que eu acompanhei, duas na verdade que eu acompanhei lá no consultório, que eu lembro que na época foi algo muito marcante. Primeiro porque nós todos estávamos passando pelo processo da pandemia. Nós todos sentimos medo. Eu sou psicóloga, mas eu sou de carne e osso. Né? Então, esquece um pouco disso, né? Então todos nós sentimos medo e ficamos inseguros, né? E 2 casos. Um caso não foi ligado exatamente ao consultório, mas acabou sendo de um aluno meu
que a mãe estava com sintomas, ele me contou, eu orientei a levar no médico, a mãe não quis, e aí na hora que levou já teve que internar e passou alguns dias ela faleceu. E um outro caso que foi lá do consultório mesmo, que numa semana o pai da menina faleceu, na outra semana a mãe faleceu e ela ficou sozinha, né? Não é daqui de Campestre, é de outra cidade mais longe, mas tive acesso a esse caso. Então, são casos marcantes, né? Sim, e com certeza esse tipo de evento na vida da pessoa pode causar muito trauma, né? E a pessoa lida para sempre com isso? Será que ela consegue, daqui a um tempo, ela consegue aceitar e entender melhor tudo que aconteceu de uma forma leve? No sentido da morte, sim. Por quê? Nós, como seres humanos, nós temos um mecanismo de defesa e junto com esse mecanismo de defesa nós também temos as estratégias que a gente cria para a gente poder, né, readequar a sociedade, readequar o nosso comportamento e assim por diante. Então, a morte em si, a gente passa pelo processo de luto, né, que são os estágios do luto, para a gente poder entender, para a gente poder, né, se posicionar diante daquela perca. A gente sofre, a gente nega a situação, a gente entra na barganha. Então, são vários pontos que a gente passa. O luto, sim, passa. Mas o trauma, ele funciona como uma cicatriz. É algo marcante, geralmente algo agressivo, que acontece nas nossas vidas. E aquele processo de dor, de sofrimento que foi gerado em nós, ele cria como se fosse uma cicatriz, algo que vai ficar impresso na gente. A gente aprende a lidar, mas falar que cura como um todo e que esquece do que aconteceu e nunca mais tem nada, não acontece. E você acha que algum evento parecido acontecer de novo mexe nessa ferida? A pessoa Com certeza. volta Qualquer situação que a pessoa passar, novamente, que possa colocar ela em risco ou os familiares em risco, a primeira coisa que ela vai acessar é aquela situação que ela viveu. A gente chama de gatilho. Tá lá, aconteceu algo, puxa o gatilho, desencadeia tudo de novo. Isso. E os traumas, eles são manifestados através dos sintomas, né? Sim. Que eu estava lendo, pesquisei pra gente conversar um pouco, sim, que os traumas são consequências, não é em si, não se origina em si, mas a consequência de algo que aconteceu depois. Exatamente. Né? E como que você podia explicar pra gente melhor o que é um trauma? O trauma é isso que eu falei anteriormente, né? A gente não nasce com um trauma, né? A gente adquire esses traumas ao longo da nossa vida. Todos os traumas são oriundos de situações agressivas. Então, é um assalto, uma mão armada, um sequestro, uma violência sexual, um estupro, um roubo, algo que mexe muito com a gente e faz com que a gente crie um mecanismo de defesa no sentido de aversão mesmo, um medo muito grande que aconteça de novo aquilo que aconteceu lá atrás. Novamente. Todo trauma está ligado a algo agressivo. A gente não tem trauma de coisa boa. Né? A gente só adquire de coisas graves, coisas que feriram a gente de alguma forma, seja física ou emocional. Nem de uma forma positiva, um trauma positivo existe? Não, todo trauma ele é negativo. É negativo. Por exemplo, a questão da palavra trauma. Não sei se você já assistiu, não, por exemplo, o Grey's Anatomy, sim, né? O The Good Doctor, essas séries que falam de medicina. O que eles falam na hora que chega um paciente acidentado dentro do hospital? Chegou um trauma tal. Trauma é isso, é um machucado, é algo grave que aconteceu no nosso corpo, esse trauma que eles se referem lá. Agora, emocionalmente, a gente também é machucado. E o nome também é trauma. Algo que nos machuca, que nos fere. Por isso que é agressivo. Porque não existe nada de bom que nos machuque. Entendi, muito bacana. E esses traumas que você tem atendido hoje? Você começou há 18 anos, tá certo? 18 anos. Você acha que teve alguma mudança de quando você começou a atender e hoje? Não teve mudança, Nestor. Porque, assim, um trauma é um trauma. Né? Então, o que a pessoa chega lá apresentando de trauma, ele é muito íntimo e ele é individual. Então, como eles são caracterizados por situações que a gente vive
ao longo da nossa vida, não tem como falar que antigamente um tipo de trauma e agora é outro tipo. Não, porque continua acontecendo abandonos, continua acontecendo acidentes de carro, continua acontecendo assaltos, tudo isso continua acontecendo. E isso são traumas, algo agressivo que nos machuca. Só que a partir da pandemia, nós começamos a ter mais pessoas com esses sintomas de ansiedade, de depressão, oriundos do trauma pandemia, que é justamente o medo em excesso, medo da morte, medo de percas, medo do abandono, né? Que foi gerado com a pandemia, no caso. Você disse antes que o trauma, ele é uma coisa que acontece depois, não é em si. Você acredita que, por exemplo, uma criança que vive, uma pessoa adulta que viveu a infância distante dos pais, você acredita que ela tem uma predisposição na vida adulta a acontecer alguns traumas relacionados a isso? Por exemplo, se afastar de pessoas ou ser muito carente? Que isso, acredito que seja relevante quando a gente cresce? Sim, mas a carência em si não é o resultado de um trauma. O resultado de um trauma é sempre a manifestação de algum tipo de transtorno, né? Que aí seria ansiedade ou depressão, ou fobia, pânico, essas coisas. A pessoa não tem predisposição para trauma. O trauma acontece. É algo inesperado. Por exemplo, você está andando na rua da sua casa, à noite chega uma pessoa com uma arma, coloca a arma na sua cabeça e rouba seus pertences. Isso é um trauma, não tem como prever que aquilo vai acontecer. Você viveu a vida toda aqui na rua, você não imagina que isso vai acontecer. Você sai daqui para ir lá para sua faculdade de São João. Chega numa altura do campeonato, vem um motorista bêbado e bate no você. Você sobreviveu, mas você pegou um trauma, você adquiriu um trauma. Por quê? Por conta de um acidente, algo que é imprevisível, né? Então, não existe predisposição para o trauma. O trauma acontece de forma individual e de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa história. Dentro desse contexto mesmo que você trouxe, né? Uma pessoa que viveu uma infância sofrida, que viveu situações, por exemplo, de abandono, que viveu situações, por exemplo, de fome, de algum tipo de trabalho escravo ou de abuso, sejam físicos ou sejam psicológicos. Não é que ela tem uma predisposição para um trauma, mas a vida dela como foi, gera um certo desconforto que pode gerar um trauma. Então não são todas as pessoas que passam por situações assim que desenvolvem um trauma. Tem pessoas que passam por isso e elas vivem a vida de forma tranquila, conseguem organizar isso de forma tranquila, de forma adequada dentro da sua realidade emocional, que passam a vida de boa, tranquila, sossegada. Mas algumas outras pessoas que passam por situações assim na infância adquirem comportamentos que geram algum tipo de desconforto na vida adulta. Por exemplo, não só quadro de ansiedade e depressão, mas de esquiva, né? A pessoa não quer ter contato com outras pessoas, ela se ausenta dos meios sociais, o isolamento, uma dificuldade de manter o relacionamento, né? O medo de acontecer de novo aquilo que aconteceu com o pai e com a mãe. Isso são exemplos, né, do que pode acontecer dentro de um contexto semelhante a esse que você descreveu. E um trauma pode causar alterações no funcionamento da mente, certo? Sim. E transtorno, que eu estava pesquisando, que um transtorno são alterações do funcionamento da mente. Sim. Qual que é a diferença dos dois, então? O transtorno para o trauma? Isso. O transtorno, você pode nascer com ele, né? Congênito. Isso. O trauma, ele precisa que aconteça algo na nossa vida para a gente adquirir isso. Para que altere o nosso comportamento de acordo com algo que aconteceu. Agora, o transtorno mental, ele é nosso, ele é uma doença, né? Então, ou a gente já nasce, ou a gente adquire ao longo da vida, mas são mudanças do nosso comportamento. Se mudou a nossa emoção, se mudou a nossa cognição, o que é cognição? Pensamento. Se mudou o nosso humor
e a nossa percepção de mundo, nós podemos estar sofrendo de algum tipo de transtorno. Seja ele adquirido ao longo do tempo, ou seja ele nosso mesmo.